Doutor Marcelo, em cima dessa situação das fake news, muito tem se falado sobre o marco temporal, né, das terras indígenas e pelo que nós podemos entender, o governo, na verdade, vai tentar regulamentar o que hoje é uma prática criminosa, né, de exploração dessas terras, muitas vezes por ONGs. Mas nós sabemos que a FUNAI e as políticas públicas de governo devem encontrar resistência até de alguns caciques, líderes indígenas que hoje acabam se beneficiando dessa situação. Como esclarecer para a comunidade o que esse marco temporal realmente vai fazer de benéfico para a população para desmentir essas notícias falsas que acabam ganhando relevância no cenário nacional? Olha lá, nós temos a nível de Brasil hoje aproximadamente 14% do território nacional para 1 milhão de indígenas. Os Estados Unidos têm aproximadamente 3 milhões e meio de indígenas para 3% do seu território nacional lá. Aqui no Brasil, como bem disse, cerca de áreas plantadas nós temos aproximadamente de 7 a 8%. Esse número varia segundo as análises, para 4 milhões e 600 mil produtores rurais que colocam o arroz e feijão na mesa do mundo, né? O que eu me pergunto é qual a intenção na criação artificiosa de áreas indígenas. Vamos lá. Em 1988, nós tínhamos 184 etnias. Hoje nós já temos 305. Olha, um aumento vertiginoso de etnias. Há algo aí por detrás disso. Quando você cria etnia, você naturalmente tem que criar território. E é engraçado isso. Sempre quando se cria uma área indígena, é porque ali próximo se pretende passar uma linha de transmissão, um gasoduto, uma rodovia, uma ferrovia. Ou seja, sempre se pretende, de alguma forma, obter alguma compensação ou inviabilizar essa obra, porque ela se arrasta por muitos e muitos anos, porque você tem que pegar a consulta da etnia, fazer um estudo do componente indígena, que é caríssimo. Esse preço da obra, ele se eleva bastante, porque tem que ser paga compensação para os índios. Ou seja, para o investidor internacional, que certamente virá para fazer esse tipo de obra, é o pior cenário possível. O marco temporal, ele vem para definir o que são terras indígenas e dizer qual o momento da sua constituição. Nós entendemos o quê? Que a data de fundação do Estado brasileiro é 5 de outubro de 88. Essa é a data de fundação do Estado brasileiro, porque é um momento de feitura da Constituinte. Tanto é verdade o prazo de 5 anos, o prazo que tem que ser ali, no prazo da data de fundação do Estado brasileiro, a data como marco para a definição da Constituição das áreas indígenas, que tem um artigo no ato das disposições constitucionais transitórias, se eu não me engano, artigo 62 ou 63, que diz o seguinte, que o Brasil deverá, no prazo de 5 anos após a promulgação da Constituição, definir onde estão localizadas as áreas indígenas. Ora, meu amigo, se você está dando o prazo de 5 anos para definir isso, é porque existe prazo. Ou ela pode ser criada de forma imemorial, sem limite no tempo, e indígenas, por exemplo, o Aral, ou Enepá, ou Chiquitano, ou Achuara, que não tem nenhum vínculo com o território nacional, podem também vir aqui e solicitar territorialidade pós 1988. Qual era o território indígena em 1988, doutor Marcelo? Nós tínhamos 184, hoje nós já estamos 305. Mas em extensão de área, o senhor tem esse número? Não tem esse número, mas era bem menor, com certeza. Claro. Você pode ter certeza disso. Era bem menor. E outra, nós temos que entender o seguinte. Hoje, nós temos na FUNAI aproximadamente 490 pedidos de reivindicação. Esses pedidos de reivindicação são de etnias, associações do Ministério Público Federal, Defensoria Pública, que pretendem iniciar os estudos para que essas áreas sejam consideradas indígenas. Então, você começa com estudo, coloca o GT em campo de trabalho, aí tem a delimitação, declaração,
e a homologação pelo presidente da República. São fases do procedimento. Se esses pedidos que estão na FUNAI, se o marco temporal cai, esses pedidos que estão na FUNAI vão ter seguimento, a proporção que nós estimamos, porque é só o estudo e ainda não tem fechamento de poligonal, é que teremos de áreas indígenas do Brasil constituídas de 30% a 35%. Eu gostaria de saber de todos os brasileiros se o que isso representa para a economia de municípios, estados e da própria federação. Nós temos lá o exemplo do caso de Roraima, por exemplo, que 50% da área deles é indígena já, né? Então, é importante que a população tenha consciência do que se passa e do que será decidido na questão do marco temporal do Supremo Tribunal Federal. Nós não somos contra, em nenhum momento, direito dos indígenas, mas entendemos que há necessidade de aliar pacificação no campo, segurança jurídica, para que as pessoas que já estão nessas áreas há muito tempo, já com suas vidas estabilizadas e que acreditaram na fidúcia do Estado, que as colocou lá, muitas vezes em projetos de colonização, tenham também seus direitos resguardados. Entendemos que há que ser feita a compatibilização disso tudo. FUNAI tem o dever de defender o interesse público, porque quem paga o meu salário, o salário dos meus assessores aqui, é a União. Então nós não podemos ser parciais, temos que defender o interesse de todos os cidadãos brasileiros, compatibilizar a questão indígena com a questão fundiária, não levando e agregando mais os conflitos no campo.